Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um react no canal Warple Reage. E hoje vamos estar vendo mais um videozinho diferente, porque eu gosto do G-Shark. Sinceramente eu gosto do jeito que ele explica, então às vezes eu vou acabar trazendo um vídeo ou outro, por mais que normalmente não dá tão certo assim no geral. É vídeos que eu gosto de trazer para tipo, obviamente, o conteúdo não ser só música geek, música geek, música geek, música geek. E também para, às vezes pode ser que apareça uma pessoa ou outra que realmente recomende um outro vídeo, porque eu não quero só colocar o canal só geek sem parar, porque eu acho que limita muito os reacts que eu posso trazer aqui no canal. E agora é um conteúdo que eu tenho pelo menos um conhecimentozinho a mais também do meu mano Valstrax, o monstro que destruiu a barreira do som do mano Richark, que eu já joguei no meu canal lá de lives uns quantos Monster Hunters. Eu já joguei o primeiro foi o Rise, depois foi o Wild e depois o World, que eu fui até o final também. E o Rise tem para mim o que atualmente seria o meu segundo bicho preferido, que só foi substituído depois pelo bicho principal do Monster Hunter Stories 2, que é o protagonista desse vídeo, né? Meu mano Valstrax. Eu amo este bicho, acho ele muito pica, tanto em jogo, da forma como ele é feito em jogo, ele ser esse jato imenso que simplesmente tu vais enfrentar como o bicho principal do jogo base. Tipo, literalmente o último desafio do jogo base é ele. Eu acho ele interessante para caralho, né? Eu acho o design dele muito pica, ter essas asas que são tipo propulsores. Literalmente ele ser uma parada que ele basicamente, quando ele muda de área, ele muda praticamente instantaneamente. Eu acho interessante para caralho. E, mano, eu gosto para caralho. O Valstrax, e principalmente essa parte do Rise, que é o Valstrax do Lume Rubro, muito pica. Eu acho ele muito pica. E vamos ver agora como é que é as lores dele, porque inevitavelmente eu conheço ele, mas eu não sei toda a história dele, só tipo o que é apresentado no Monster Hunter. No geral, pela história, são coisas muito simples, mais o bicho aparece, tu vais ter que ir lá lidar com ele e tu não tens toda uma explicação necessariamente de o que é que ele é naquele mundo. Então vamos ver pelo meu mano Richard, que ele costuma, eu acho que, dar um pouquinho mais de explorada nesse sentido, o que pode deixar mais interessante, não sei. Vamos ver de que maneira é que ele vai me explicar o monstrozinho, meu mano Valstrax. Bom, inscreva-se no canal que não for inscrito, ative o sininho para não perder uma das notificações do canal, deixem um like, compartilhem, hypem para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. E vejam o primeiro vídeo pelo meu mano Richard, que se inscrevam lá no canal dele, que ele faz vídeos maravilhosos. Então, deem o apoio lá para ele primeiro. E quem já fez isso, pode acompanhar o react comigo. Bora! Você sabia que existe um monstro que pode destruir a barreira do som? Você olha pra cima e vê lá, bem longe, um cometa vermelho no céu, que mesmo a quilômetros de distância de você, cruza os céus tão rápido que seus olhos quase não acompanham. De repente, aquilo começa a se aproximar, mudando de direção como se tivesse vida própria, e você percebe que o suposto cometa, na verdade, não é uma rocha no espaço, mas um ser vivo, capaz de quebrar a barreira do som. Por isso, muitos o chamam de Cometa Carmesim. Valstrax. Grande cometa. Além de que o grito E dele, eu acho nunca foda. queira topar com ele na versão furiosa, acredite. Mas como ele consegue voar tão rápido? O que é esse brilho vermelho que o fez ganhar esse nome? É isso que eu vou te mostrar hoje, contando como esse jato de carne consegue tancar tanta velocidade e como seu corpo foi moldado não só para isso, mas para usar o jato que é o seu corpo como uma arma letal. Prazer, Richard. Duas das maiores provas do quão rápido é esse bicho voando são na cutscene desse Monster Hunter aqui. Ele avista um peixe no mar e logo se impulsiona numa velocidade impressionante para caçar esse tal peixe, que tá mais para um ser pré-histórico. E a segunda prova são as promoções da Eneba. São mais de 20 mil produtos digitais, desde Assim, jogos até... não é nada contra, quem quiser apoiar, veja pelo canal dele e vai pelo link dele, as paradas toda. Eu não estou sendo patrocinado, então eu só vou, obviamente, ver o vídeo que eu acho é o meu interesse com ele, né? Tá aqui, isso aqui dá pra ver. Agora sim, de fato, a segunda Pronto. prova vem assim que ele pega o peixe, voando numa velocidade mais impressionante ainda, subindo uma espécie de pico colossal, em menos de 10 segundos, ou até menos que isso. Segundo fãs, dá pra estimar que nessa cutscene ele chegou a quebrar a barreira do som, atingindo 1.235 km por hora. Isso seria um Mach 1. Sem exagero, ele tá no mesmo nível de jatos, irmão. O segredo para essa velocidade toda fica justamente na forma como seu corpo foi adaptado da cabeça aos pés. Começando pelo fato de que o ar que ele respira
é levado diretamente pelos pulmões. Assim que o ar entra, é misturado com a energia de dragão no seu corpo, graças a um órgão interno especializado, seja no sangue ou tecidos internos, causando uma reação violenta que faz o ar se expandir, viajando por mini túneis nos ossos das asas, que enfim, saem com tudo pra fora por buracos nas pontas delas, como se fosse realmente um escapamento, só que de carne, seguindo um caminho único que começa da cabeça até as asas, pois o órgão é conectado direto com elas. E aí você se pergunta, tá, mas isso deve ser quente pra dedéu, né? Como ele não derrete com isso? Com certeza ele deve ter um sistema de... É o ponto, né? Quente pra caralho, porque literalmente o cara expulsando energia a um nível astronômico, de uma certa maneira. Mas se ele tá tipo... é que a energia passa por ele, então não necessariamente a energia é dele, então ainda seria quente pra cacete. De resfriamento imoral lá dentro, além de ser revestido por escamas de titânio para tancar quentura, além do calor ser dissipado indo para as asas, graças ao seu sistema circulatório que já transporta o excesso de calor para fora. Para sobreviver ao impacto do vento, o corpo do Valstrax é aerodinâmico e de novo revestido de titânio, distribuindo toda a pressão do ar por toda a lata e até refletindo a luz solar para aguentar o calor. Fora que a cartilagem do bicho amortece a parada, elas são flexíveis como molas e fazem o corpo se deformar sem se machucar para tancar o vento. Então quando o ar bate na fuça dele, as suas escamas ovais e sobrepostas, como de um peixe, fazem o vento viajar pelo corpo suave na nave. Se fosse um monstro com escamas mais, digamos que em pé, o bichinho ia ser empurrado pra longe, porque meio que rola um impacto ali, sabe? É que nem quando tu tá andando de carro a 100 km... É a parada que tipo, o ar batendo numa superfície lisa, ele vai obviamente ser expelido para cima, pela superfície. Agora quando tu estás tipo, o ar está batendo em algo que é côncavo, de uma certa maneira, o ar ele vai bater e dar uma voltada, ou seja, não é que tipo, não é que a pressão que o ar está fazendo ao bater, o corpo que está tipo, tancando o ar vai obviamente tancar essa batida do ar. O que quando é pouco não faz tanta diferença. Agora quando é ar para caralho, principalmente uma velocidade imensa que ele vai, que é os famosos 1000, sei lá, metros por hora, 1000 km por hora, aí faz uma diferença enorme. Ao ponto de realmente, se não é protegido, até mais corpo, né? Então, é um tipo de coisa, é um tipo de detalhes que faz a fisiologia, por mais que a fisiologia do bicho não faça sentido, porque afinal é um bicho, vamos dizer assim, fantasioso, né? Ainda, tipo, dá para ver que teve um esforço quando se trata de tentar fazer o bicho fazer sentido pelas regras do mundo, tá ligado? Isso eu acho maneiro. Por hora e tu bota a mão pra fora do carro. Se você deixar a mão em pé, o vento empurra ela pra trás. Yes. Mas se você deitar horizontalmente, é como se tu estivesse cortando o vento. Não sei se você entendeu, mas o Valstrax é tipo a tua mão deitada. Sua mão é molenga. Já o corpo dele é de titânio, né, mano? Que apesar de ser titânio, se desgasta com o tempo e pode até cair do seu corpo de vez em quando. Tanto que no Generations Ultimate, quando o Valstrax começa a aparecer na história do jogo, dá pra pegar as escamas que ele deixa cair pelo mapa quando tá voando. Fora que ele tem um formato de aerofólio para o meu palio, onde o ar passa mais rápido pelas costas do que a barriga, reduzindo o esforço muscular que ele tem que fazer para se manter no ar. Ainda nesse assunto, um animal comum facilmente teria um colapso pulmonar ou uma hemorragia cerebral com a brisa batendo no coco. Mas claro que a cabeça do nosso falcão por causa da mudança de pressão atmosférica, coisa assim também, do tipo, o cara literalmente ir para cima rápido pra caralho e tipo, muda a pressão, mas tipo, obviamente, resistente pra caralho é a porra do bicho. O que eu explico, eu gosto. De titânio também tem os seus esqueminhas. Lembrando que tem muita coisa aqui que é meio especulativa, tá? Só avisando. Sim, assim como óbvio. as escamas, a região onde seria o nariz tem ossos em formato de cone que quebra as ondas de choque do ar, antes que elas atinjam os pulmões e explodam tudo lá dentro. Agora, falando do ouvido, o canal auditivo é meio que selado por uns músculos bem parrudos, como se fosse um portão de, sei lá, tungstênio dentro do ouvido, que fecha e abre para o ar não entrar. E os olhos, né, papai? Que segundo teorias, são protegidos por membranas nictitantes, que são tipo uma terceira pálpebra. Você pode ver isso em gatos, por exemplo. Elas são duras e transparentes, parecendo um cockpit de caça mesmo, evitando que não só a pressão machuque o olho,
mas também que nenhuma partícula de bulhufas nenhuma encoste ali. Pra fechar esse papo de como ele tanca Também o permite vento, com que ele graças a tudo veja isso, pra onde é que quando o ele ar tá voando, bate, né? ele já entra meio que triturado no pulmão. Meio estranho triturar ar, mas você entendeu. E isso faz o ar virar combustível ali mesmo, enquanto ele tá voando. Isso pode ser chamado de sistema Ram Air, que aviões usam, por exemplo, para pegar o ar que bate neles como energia de emergência, para resfriar a nave, ventilação e até mesmo melhorar o motor da nave, o desempenho dele. Em resumo, o Valstrax pode usar o próprio vento que bate na cara dele como energia para continuar voando. O maluco descobriu o farm de combustível infinito. Agora, o mais louco é como as asas dele... É o combustível infinito entre muitas aspas, porque obviamente ele deve gastar para que a energia própria dele, vamos dizer assim, do que ele consome, etc., para esse processo ocorrer dentro dele de transformar o ar nesse combustível que sai para fora. Então, infinito? Não, mas obviamente para as regras do mundo, muito eficiente. O que obviamente faz ele se tornar esse bicho que, vamos dizer assim, vive por tempo para caralho, né? Esse dragão ancião. Deles são as mais diferenciadas da franquia. Elas não são como de outros monstros que têm asas parecidas com de morcegos. Aqui, as asas deles são como dedos, ou tridentes afiados e flexíveis pra dedéu, que podem girar em 180 graus. Cada, entre aspas, dedo da asa pode se mover de forma individual, podendo ter várias configurações de posição diferentes, como se fosse um bonequinho articulado. Isso serve para fazer curvas fechadas, impossíveis de fazer para um pássaro ou um dragão comum, como se fossem flaps de um caça F-12. Aquelas paradinhas nas pontas das asas da nave que se dobram, tá ligado? As asas podem se encolher para ajudar o voo a ser mais rápido ou se expandirem para frear, digamos assim, especialmente se ele apontar elas para baixo. Mas tem um detalhe, essas asas não servem só para voar. Servem para trocar porrada também. Essa energia que ele usa para voar... O combate dele eu acho interessante para caralho, tipo, tantas duas formas. Dele usando as garras como, vamos dizer assim, boom, direto, um ataque rápido como estocada, ou então simplesmente o girar, usar a energia como canhão. E também usar a própria asa como uma espada, de uma certa maneira, né? É dracônica. E tem muito bicho na franquia com isso no corpo. Eles usam pra trocar porrada com qualquer um que entrar no caminho. Assim, é muito bicho. Questionável. Tem bicho com isso na franquia de Elemento Dragão. Mas vou ser bem sincero que depois que eu comecei a tentar contar juntamente com o meu mano Sirius, meu mano Plínio, tem pouco. Tá faltando, porque tipo, eu tentei pensar, não mano, no Stories, tá ligado? Uma das minhas críticas, aproveitando aqui pra tipo, trazer fucking conversa do Stories, já que é o jogo que eu tô jogando Monster Hunter neste momento. No Stories 2, obviamente, tens a parada toda de elementos dos bichos. E para um jogo que é tipo, turno, e também nesse ponto de treinar bicho e tem toda essa parada de elementos, acho que obviamente ter essa parada de vantagem elemental é bem mais importante, no geral, tipo, tá ligado? Mas um ponto assim interessante é que enquanto tu tens, sei lá, 20 bichos que possa ser elétrico, se calhar 18 de água, eu não sei, eu não contei necessariamente, mas tipo, tem um tanto de bichos de vários elementos. E de repente no jogo inteiro, onde tu tens, tipo, sei lá, 100 e tal bichos para escolher, tu tens 3 que são dragão. 3 bichos no jogo inteiro que usam o elemento dragão. E desses 3 bichos, a maioria deles nem é considerado o que seria tipo um dragão da face comum, que eu acho engraçado. Mas como um todo, tipo, tanto bicho tem só 3 que usam necessariamente o elemento dragão, é um tanto quanto tipo... e ainda por cima, um dos bichos que usa o elemento dragão é meio que um cachorro especial que é tipo parada que veio depois só. E que também é uma coisa que eu fico tipo, sei lá, podia ser diferente. Tipo, tá ligado? O problema é que depois quando nós vamos pensar, pera, já que não tem tanto bicho de elemento dragão, que bichos é que poderiam ter sido adicionados que têm o elemento dragão, né?
obviamente, tu tens meio que lá para a frente, teria provavelmente, acho que Arcveld, que eu acho que é de elemento dragão. Eu não sei se consideraria elemento dragão ou se ele seria só energia comum. Mas eu acho que daria para considerar dragão, o Arcveld padrão. E tem também o próprio Valsarax, que veio obviamente depois de eles fizerem os Stories 2, que é outro do elemento dragão. Só que aí, antes disso, não tem muito não, mano. Sinceramente, elemento dragão é um elemento que no geral fica bastante em falta na maioria dos jogos. Tipo, acho que o meu próprio amigo só pensou, acho que em um polvo. Deve ter mais, mas tipo, é bem específicos. É uns bem específicos que tem, mano. Então, fica em falta em elemento dragão no jogo, no geral. Então, é algo aí. Existem, mas tá faltando. E tem muito bicho na franquia com isso no corpo. Eles usam pra trocar porrada com qualquer um que entrar no caminho deles. E não é diferente com o nosso falcão prateado aqui. Apesar dele ficar a maior parte do tempo no céu, às vezes ele desce pra caçar comida, ou veias de dragão, as Dragon Veins. Uma espécie de energia que ele precisa pro seu metabolismo funcionar. E não dá pra achar isso nas nuvens. Tem que ser na terra. Então, se um caçador topar com esse maluco na intenção de caçar, se prepare, viu? O fato das asas parecerem umas mãos com dedos e unhas bem afiadas não é só estética, elas são realmente armas, como a gente acabou de falar. O fato dos dedos girarem em 180 graus e cada um se mover sem precisar tanto assim dos outros, permite com que Valstrax possa dar, por exemplo, estocadas com elas que vão bem longe, desencaixando os dedos. Isso aí eu acho maneiro de como tipo um dos bichos que é para ser um predador nato do local, né? Meio que com certeza uma das ameaças maiores do sítio, se não for a maior. Eu acho interessante para caralho como ele usa essa estratégia de, vamos dizer assim, enganar a presa, né? De tu olhas meio que ele e tu pensas que, ok, eu estou fora do range, só que do nada meio que a unha dele, a mão dele, ela se estende além do que tu normalmente esperarias. É meio como se fosse ele baitando o próprio... meio que a própria... como é que é? Alcance dele, né? Ele baita o alcance, de uma certa maneira. Tu pensas que tu não estás no alcance dele, de repente, pera, na verdade tu estás sim. Eu acho maneiro. Para ter mais alcance no ataque, ou dando golpes em arco como um porrete afiado e pesado. Só que isso poderia quebrar as asas dele se o bicho não tivesse preparo no corpo, afinal, o impacto do golpe é muito forte. Para isso ele tem um sistema de travamento no osso do ombro, que faz a articulação se encaixar na escápula, transferindo toda a energia do impacto do golpe pro resto do corpo em vez de só as asas, tá ligado? Yeah. É, amigo, não é só no ar que ele brilha, mas não acabou por aí. Afinal, que graça teria se aquelas chamas vermelhas servissem só pra brincar de Ace Combat 7? Valstrax também pode usar aquela energia como canhões, e espelha a energia como rajadas curtas, como se ele tivesse quase dando liga no motor para voar, mas interrompe o processo no meio para forçar projéteis a saírem dali. Eita, bichinho esperto. Ele também pode soltar explosões concentradas ou barragens curtas, deixando até tremores de mais explosões para trás quando bate com as asas no chão, se tiverem energizadas, fincando elas como lanças ou fazendo palmadas. Tudo isso enquanto ele usa a propulsão de foguete para fazer o golpe sair mais rápido. Dá pra ver que ele tem um controle muito bom do quanto de energia consegue tacar pra fora de uma vez. É como se tivesse dominado totalmente o próprio corpo. Só que durante a batalha ele com certeza vai ficar enfurecido, e isso deixa o elemento dragão do seu corpo ainda mais abundante, vazando pra fora, como se estivesse transbordando, tipo na cabeça dele ou nos dedos das asas. E claro, ele fica muito mais agressivo. Ataca dando rasantes como se fosse uma bala de calibre 50, fica mais rápido, e detalhe que eu esqueci de comentar, mas nessa versão ele só usa os projéteis bomba na fase enfurecida mesmo. A normal ele só faz ataque físico e etc. Mas tem uma coisa que ele faz que é independente do seu modo fúria ou não, que ele só pensa, ei, eu quero muito te matar, mas eu não tô conseguindo, então eu vou esbagaçar esse lugar inteiro só de raiva. Tá bom? Valstrax inala uma quantidade mais alta de ar que o normal. Essa parada, pra mim, acho que é o golpe dele que me faz achar ele o melhor bicho do jogo. Esse golpe, tipo, pra mim é o que... Mano, o bicho simplesmente dizer, ok, já volto. Tá ligado? O cara só, tipo, inalando o ar como se fosse para meio que ganhar o combustível suficiente para ele fazer esse ataque.
E ele só, já volto. E quando ele volta, tu não vais querer estar lá. Não é nem fodendo. E sai voando com muita força pro céu, numa explosão de energia que vai de 0 a 1000 em menos de 3 segundos. Isso é absurdo, tá? O monstro viaja pelos céus te rodeando, parecendo muito com um cometa. Não é à toa que ele tem esse título, mas não é só na aparência não, tá? É no potencial destrutivo também. Afinal, assim que ele te localiza lá do céu, isso acontece. Pra mim, é um dos ataques supremos mais insanos da franquia. Yes. E certamente lembra um certo boss de Elden Ring aí. Isso conclui Sim, que Valstrax tem com uma certeza. ótima aptidão em manipular o elemento dragão, mais do que muito Tanto dragão que- ancião por aí. Só que existe Tanto que literalmente quando eu vi pela primeira vez, eu acho que se eu não me engano, o pior que o Monster Hunter Rise tem muito essa parada de fazer ataque desse tipo, né? Que o Magna Malo também tem um ataque parecido, só que ele não vai tão longe. Onde tipo, o primeiro eu comparei o Magna Malo, que é o chefão, vamos dizer assim, capa do jogo, que tem um ataque parecido, só que ele não vai tão longe, ele só pula até uma certa altura ali, que é alto pra cacete, mas ele faz essa mesma coisa, se tacar pra cima de ti como uma bola de energia do caralho A4. Então, é o primeiro que eu comparei com o meu Mano Radan. E depois tem esse outro, que ele literalmente é só o ataque do Radan. Uma explosão imensa mesmo. um porém nessa brincadeira gostosa. Essa energia que ele gastou acaba com o tempo, e existem duas formas de recarregar a bateria. A primeira é sugando muito ar pra dentro do peito, inclusive ele faz isso no jogo, é bem legal de ver, e dá pra quebrar aquela parte do corpo dele que, se acontecer, chega até explodir de dentro pra fora, como se tivéssemos quebrado a parte mais importante do seu corpo. E a outra é quando até as reservas estão acabando, junto com o metabolismo dele, que tá indo pras ruínas. Nessa, periodicamente, Valstrax precisa, digamos que, se alimentar das veias de dragão. Essas fontes ficam em lugares específicos do planeta e nem todas são ativas, então tem ainda o 50-50 de saber se a lanchonete tá aberta ou fechada. Mas a gente sabe que um desses lugares é o Pináculo Arruinado, do Monster Hunter Generations Ultimate. Tanto que, se você reparar no lugar onde a gente costuma tretar com o dragão ancião, tem realmente umas rachaduras no chão, com um brilho vermelho dentro. Aquela é a comida que ele tá procurando. Por isso que o Valstrax não tem bem um lar. Ele vive como um nômade, procurando a próxima fonte de veia, a ponto de defender o lugar com unhas e dentes, invadindo e chamando aquela quebrada de sua até ficar saciado. Mas no meio dessas viagens pode acontecer do monstro dar defeito, o que obrigou a criatura não só a produzir o seu combustível de forma desregulada, como também a deixou mais agressiva do que nunca, enxergando qualquer ser vivo. Que aí, no caso, esse é o Valstrax normal. E aí tem o Valstrax que eu conheço. Porque o normal eu nunca cheguei realmente a enfrentar. Mas aí o outro que eu acho que a diferença é essa parte de não precisar. Eu acho que dessa... Ele não precisa necessariamente desse veio de combustível. Porque acho que eu nunca... No Rise eu não lembro de ter visto nunca isso. Então aí é uma outra forma como ele cria esse combustível, né? Que ele consegue, no caso. Como inimigo, e o obrigando a descer dos céus com mais frequência para se alimentar. E nós temos um exemplo vivo disso em Monster Hunter Rise, onde acredita-se que, durante os eventos da frenesi, era possível ouvir do céu os gritos longínquos e misteriosos, como se fosse um prelúdio das coisas que estão por vir, levando tudo à ruína, visto como um mau presságio. Depois que Ibushi e Narwa, os chefes finais do jogo base, foram mortos, ou melhor, Ibusha, algo aconteceu que fez um desses falcões da Ibucha tá certo, realmente, grande Ibucha. Porque eu gosto da batalha, eu acho interessante. Não é meus preferidos, mas é legal. Mas Ibucha é engraçado. É a mesma coisa que eu coloco de tema para o meu mano Nagabucha. Então, é um nome maneiro, mano, vou adotar. Feito no peito, emitindo uma luz sinistra no corpo. Um desses passou por uma civilização que ficava em um oásis no deserto, caindo ali como um cometa mesmo, expulsando os moradores de lá pela sua agressividade sem fim, que tempos depois, alguns acham que fez a vila no oásis virar um terreno baldio, mas nada confirmado. Porém, quem vislumbrou a criatura a batizou de Crimson Glow Valstrax, ou Valstrax, Brilho Carmesim. Ele é considerado uma variante com órgãos muito mais ativos que o normal, especificamente do Dragon Heart,
o órgão responsável por deixar o bicho lelé da cuca. É possível perceber a diferença entre um e outro só de olhar para o seu corpo. As escamas próximas ao peito e as asas brilham com um vermelho bem forte. É como se ele estivesse na forma enfurecida da versão normal, só que mais brilhante. Existem teorias de que o motivo dele ficar tão bravo é por causa do elemento dragão acabar vazando para o sistema nervoso do bicho. Isso causa uma dor constante e inflamação dos tecidos, o que leva o monstro a um estado de psicose e agressividade extrema. Ele ataca tudo e todos, não por fome, mas para tentar aliviar a pressão interna ou o puro delírio causado pela radiação do elemento dragão no seu cérebro. Radiação entre aspas, né? Resumo, ele fica cheirado do pó que ele mesmo cria. Além disso, o brilho vermelho que fica mais forte quando ele suga ar, também pode significar que aquela região tá super aquecida, um sinal claro de que aquele carinha tá morrendo, e matá-lo seria um ato de misericórdia. Mas você acha que ele vai dar a vida dele de graça pra você? Tu nunca vai ver algo assim, Monster Hunter, amigo, vai por mim. Seus ataques são bem parecidos com o da versão normal, mas com o bônus das asas ficarem com esse brilho quente em volta de si, significando mais dano, eu acho. Os ataques também deixam respingar um... mais dano e elemento dragão, que sinceramente... O elemento dragão é um pouquinho mais problemático por causa que ele tem a parada de, sei lá, anular outros tipos de energia elemental. O que para certos bichos e armas e caçadoras não ajuda muito, considerando que a forma de lidar com ele é ele ter, acho que... Ele tem resistência para caralho contra dragão, mas ele tem fraqueza contra tudo. Mas ao mesmo tempo, se tu és afetado pelo elemento dragão, fudeu, né? Acho que é isso até onde eu me lembro. Então, tipo, quando normalmente um fogo iria fazer efeito, foste afetado pelo elemento dragão, o teu fogo não sai mais? Excesso de energia que vira projétil explosivo, como se fosse um Betelgeuse. Um bichinho aí do jogo que solta umas pelancas explosivas do corpo. Às vezes, um ataque físico solta bombinhas de dragão, ele canaliza ondas de explosões e especialmente consegue soltar lasers quando atira com todos os dedos das asas juntinhos de uma vez. Tudo isso satura o solo, inclusive. Apesar de tudo isso, seu voo é prejudicado, fica menos cirúrgico, mas os ataques sem parar compensam esse problema. Quando enfurecido, o vermelho que já era brilhante brilha ainda mais, chegando, segundo alguns boatos, a escorrer um líquido quentíssimo que está saturado com energia de dragão. Mas você sabia que isso pode piorar ainda mais? Pois é. Se um Crimson Glow Valstrax foi infectado pelo parasita do Monster Hunter Rise, o Kuryu, e eu falei dele já nesse vídeo aqui, vai lá dar uma olhada, existe uma chance dele, ao invés de morrer na brincadeira, na real, superar a infecção, como se tivesse saído da cova, ressuscitado, virando algo ainda pior. Chamam essa forma de Risen Crimson Glow Valstrax, absorvendo o poder dos parasitas para si mesmo. Alguns foram removidos, mas outros que estavam lá dentro foram digeridos e agora são parte do seu sangue. Suas asas ficam com cicatrizes pálidas e ardentes, os ossos ficam distorcidos, a energia dracônica aumenta ainda mais a produção, a ponto de uma massa de brilho puro se formar lá dentro, fazendo bombardeios explosivos com mais alcance e ataques letais pra dedéu usando as asas, que agora brilham na ponta como se tivessem incandescentes de tão quentes, na cor do sol. Basicamente ele fica tão forte que vira uma ameaça pro ecossistema. Mas você sabia que dá pra ficar pior? Assim, eu já acho que ele já era uma ameaça pro ecossistema. Só a base, o normal, não precisa ser Ryzen. Ele já é uma ameaça ao padrão. Tipo, Valstrax do Lume Rubro já é uma ameaça fodida. Considerando que ele está atacando tudo e todos só para se livrar de dor. Então, aqui ele só virou tipo, sei lá, antes ele era uma ameaça ao ecossistema, agora ele é uma ameaça à vida. Meu Deus, Richard, daqui a pouco ele vai fazer o quê? Solar Versus? Bem, essa é a versão furiosa do Rising, com a raiva e fúria no auge da carreira dele, chegando no que chamam de estado ressuscitado, com as cicatrizes brilhando em chamas, numa mistura de vermelho com amarelo esbranquiçado, transbordando energia e concentrando todo o poder que consegue juntar nas asas para espetar e esmagar você de tudo quanto é jeito. Aliás, uma mudança interessante dos outros Valstrax para esse é que seu ataque supremo tem uma novidade muito bonita de se ver de longe, porque de perto eu prefiro morrer do que perder a vida. Uma chuva de energia cai dos céus, como se inúmeros meteoritos caíssem na sua direção, para depois o grande cometa terminar o seu serviço. Como é que tipo, o cara tem um controle
tão coisa que, tipo, lá, quando eles pegam a energia, é muito pica, mano. Muito pica, mano. Sério, assim, logo eu devo trazer o Monster Hunter Stories 3, que eu já vi em trailer que tem Bushinarwa no jogo. Não sei se teria como jogável, eu espero muito que tenha, mas eu acho que não vai ter, considerando o padrão deles, né? Mas eu gostaria muito que tivesse como jogável. E eu queria muito que adicionassem o próprio Valstrax como jogável, porque se tem o Ibushinarwa, poderia ter o Valstrax, tá ligado? E, mano, imagina colocar os próprios Ryzen como, tipo, versões alternativas também. Nossa, mano, um Ryzen Valstrax para utilizar. A última parada dele seria muito pica, que eu acho zica pra caralho o bicho, mano. O cara literalmente, tipo, meio que expelindo essa energia. Tipo, o cara basicamente dá a porcaria do Kabum, como se fosse a arrancada lá do céu para partir na tua direção. E ele espelha tanta energia que a própria energia já se sai meio que na direção para te atacar. Para depois vir ele. O que é pica pra caralho, não sei. É foda. Curiosidades aqui rapidinhas antes de encerrar o vídeo. O nome Valstrax pode ser lido em japonês como Varufaruku, que pode lembrar as palavras Valor e Falcão, simbolizando agilidade, olhar afiado, vigilância, como da ave, e no caso de Valor, coragem, virtude, coisa do tipo. Além disso, o Valstrax é provavelmente o único bicho que tem uma variante de uma variante, ou uma versão nova de uma versão nova. Meio doideira isso, né? E cada versão só vai deixando o cabra ainda mais forte. Único? Só falta o Monster Hunter Wilds trazer, sei lá, um Valstrax Guardião. Seria da hora, hein? Não vou dizer que não, eu gostaria, mas... Tipo assim, se viesse, eu não sou o famoso contra. Ainda que... Bem que já teve os Oshia, se tem uns Oshia, dá pra ter a porra de um Valstrax. Mas tipo... Eu gosto de ver bicho novo. Eu gosto que eles tragam também bichos antigos, que não tenham tanto destaque ainda nos jogos novos, que não tenham tido uma gameplay tão aprimorada, e que tragam eles. O Valstrax, obviamente, por já estar no Rise, que é tipo um jogo antes do Wilds, ele tem a sua luta até que bem feita no Rise, então não é uma coisa que seja necessariamente urgente. Se viesse, eu vou reclamar, não, porque o Valstrax é o meu segundo bicho preferido da franquia até agora, então eu não reclamo, obviamente, se vier a pôr um Valstrax. Eu vou achar a escolha que eu mais iria querer? Provavelmente não. Mas... se vier, eu tô gostando, né? E aí, Capcom, bora fazer isso aí virar realidade? Bora. E outra coisinha que eu quase me esqueci de falar, que não tem nada a ver com Monster Hunter, mas sim com Elden Ring. Ué, Elden Ring? Que tem a ver? Fizeram um mod onde o Valstrax é um boss. Você acredita nisso? E não é só uma skin não, tá? Os ataques deles são bem parecidos com o da versão do Monster Hunter, então tô deixando aí uns trechinhos pra você dar uma olhada. Bem, Valstrax... Eu tenho muito interesse em, tipo, em algum momento se calhar ver esse mod e trazer, tipo, uma batalha desse mod. Só que pra aí precisaria, tipo, setar um dia bem específico. Porque eu gosto de Elden Ring, eu gosto de Monster Hunter e Valstrax tem meus bichos preferidos. Então, seria interessante eu trazer pra, tipo, batalhazinha só pra, sei lá, um dia de ver mod de Elden Ring, coisa assim no termo, não sei. É o meu monstro favorito desse jogo por inúmeros motivos. Eu amo o vermelho, a minha cor favorita. Amo o quanto o design do monstro casa tão bem com o cometa, ou com a ideia de velocidade. Amo o vermelho e toda essa vibe de um bicho astuto, vigilante, como eu falei agora há pouco, com essa liberdade de viajar ao mundo com o próprio corpo. Poxa, eu queria ser um Valstrax se eu pudesse escolher. Seria tipo, usar mod de velocidade extrema só que no ar. Eu já falei que eu gosto de vermelho? O cara fala isso, mas depois tá lá matando a família do Cortado só pra fazer umas roupinhas. Enfim, é isso. Assim, acho justo, eu estou junto contigo. A minha cor preferida não é o vermelho, é mais roxo. O vermelho é ok, eu não gosto, não é uma das minhas cores preferidas, não vou dizer que não. Mas, obviamente, todas as outras coisas que ele disse é o que me fazem gostar tanto do Valstrax. Esse bicho astuto, com um corpo que realmente representa tão bem o que ele é para ser, né? Um corpo que faz sentido para tudo o que ele foi feito para representar. Seja o bico de falcão, os jatos que é as mãos dele, que ao mesmo tempo servem como armas, como se fosse tipo, realmente mãos que tentam te apanhar. E ele ter esse bicho esperto o suficiente
para realmente usar isto da melhor forma possível, né? Ele tem uma mente muito adaptada para saber muito bem como implementar toda a coisa que ele faz para ser tão rápido em combate. Isso é muito pica, principalmente essa parada toda de simplesmente ter a parada de o bicho que eu estou ali batalhando contra ele, de repente ele desaparece à tua frente e tipo só aparece uma mensagem. Valstrax tipo, foi embora, por enquanto. Ele saiu do mapa. Só ali na esquerda a dizer Valstrax do rubro saiu do mapa. 5 segundos depois, ele está explodindo na tua cara. Então, eu acho muito pica, então concordo. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu deixo aqui um salve para os membros do canal. Se você quiser virar um, link na descrição. Valeu, turma. Vocês são os abençoados. Considerem o vídeo como um especial de aniversário, porque eu fiz 24 anos esse mês. E fiquem bem. Até a próxima oportunidade. 24 já tá com uma qualidade dessa, mano. Foda pra caralho. Sinceramente, merece muito mais atenção os vídeos dele do que a maioria tem, mano. A forma dele de explicar, de mostrar as coisas, não sei, é interessante. A voz dele é muito boa como locutor. Ela funciona muito bem. Agora, assim, vídeo de Valstrax, pica pra caralho. Meu segundo bicho preferido da franquia. Provavelmente, se o vídeo der bem, eu acabo trazendo com mais frequência também os outros vídeos e outros bichos que ele tem. Eu sei que obviamente ele tem, acho que do Core, ele tem do Devil, ele tem do meu mano... Que tem o bicho que eu não gosto tanto, mas que é o final da DLC, se não me engano, do Rise, que também seria interessante. Mas agora, assim, se em algum momento acabares passando por um react aqui deste vídeo, se estiveres assistindo até aqui, eu gostaria de um pedido assim meu, um vídeo, uma altura de Monster Hunter Stories 2, por mais que seja tipo um bicho que só tem lá, é um bicho que eu acho muito pica visualmente e que eu acharia interessante de ver tendo explicado de uma certa forma. Aquele bicho eu acho que é o único bicho que visualmente falando e de, sei lá, forma como ele funciona, que realmente me interessou mais ainda do que o Valstrax, que pelo fato também de parecer muito uma mariposa, de uma certa maneira eu achei pica pra caralho, né? E, sei lá, um videozinho de altura, só aquilo. Quando quiser, mas eu gostaria que fosse que trouxesse em algum momento. Dito isso, vídeo foda como sempre. Obrigado por fazer este tipo de vídeo. E a todo mundo que acompanhou até aqui, meu sincero obrigado. E quem tiver interesse em acompanhar mais conteúdo meu, vai estar aí na descrição o meu canal de lives, que é onde eu faço a maioria das minhas lives de gameplays, etc. Se quiserem ver eu enfrentar o Valstrax, essas porra todas, Monster Hunter Rise vai estar lá. Em algum momento também eu também devo em algum momento trazer o não é o Stories, é o Generations, que também tem ele em algum momento. Não vai ser tão recente, provavelmente, mas em algum momento devo trazer. Então, quem tiver interesse em ver gameplays diferentes, vai estar aí no meu canal na descrição. Seja do Monster Hunter ou outros jogos também tenham interesse, né? Bom, obrigado a todo mundo que der uma chance. E deixem aí nos comentários outras sugestões de vídeos, seja do próprio Shark ou de outro criador de conteúdo que aceite reacts como um todo. Ou às vezes até também música geek, que queiram que eu reaja. Deixem as suas sugestões aí nos comentários. E nos vemos em outro vídeo, outro react ou então outra live. Fui!